Olá, eu sou Edu Pretel, você é muito bem-vindo ao curso de JavaScript do meu canal. Nesta aula nós falaremos de escopo de variável. Vamos ao Visual Studio Code. Eu criei aqui no Visual Studio Code uma página que eu chamei de 6escopo global.html, dentro do meu diretório de funções. Criei já a estrutura HTML, criei o script e coloquei aqui alguma coisa que eu quero que você copie. Então eu vou sair de cena e vou deixar você copiar, dar um pause aí no vídeo. Quando você acabar de copiar, é só colocar o vídeo para rodar de novo que eu apareço novamente. Voltando, vamos lá então. O que é escopo de variável? O escopo da variável é onde a variável está disponível, aonde ela é visível, né? É a visibilidade da variável, é quem a vê. É claro que esse quem a vê não sou eu nem você, é qual objeto a vê, qual estrutura está vendo essa variável, qual estrutura tem acesso às informações que estão contidas nessa variável. Uma função tem acesso? Uma estrutura de controle tem acesso? Quem é que tem acesso a essa variável? Nós vamos fazer primeiro, nesse arquivo, o escopo global, ou seja, é aquele que vai estar na raiz da página e todos os elementos da página terão acesso a ela, porque ela está no escopo global, ela é visível para todo mundo, ela está no início de tudo. Então vamos lá. Por padrão, todas as variáveis no JavaScript têm escopo global. Normalmente, ela é declarada na raiz do documento. Todos os elementos da página terão acesso a elas. Eu declarei no 1 e no 2 aqui na raiz do documento, utilizando let e var. Elas terão escopo global. Podem ser acessadas e modificadas por qualquer elemento da página. Eu vou criar uma aqui que eu vou chamar de num3, ok? E eu vou atribuir a num3 35. Eu vou tirar o ponto e vírgula aqui de cima. Então aqui essas três variáveis, elas terão escopo global, porque elas estão na raiz do documento. Tanto faz se eu declarei a variável com let, com var, ou simplesmente iniciei e saí usando. Vamos lá. Eu vou criar aqui uma função que eu vou chamar de addCal, adição, abri e fechei, parênteses, abri e fechei, chaves. Tá? E esta função vai gerar uma variável que se chama resp. E eu vou somar no 1, veja que o próprio Visual Studio já reconheceu, no 1 mais no 2 mais no 3. Pronto, ok? E vou dizer, não vou imprimir aqui. Depois que eu sair da função, eu vou falar para ele dar um document.write in resp. E aí eu vou fazer as minhas considerações agora, ok? Primeira coisa, a variável resp só existirá depois que a função for rodada. Enquanto eu não rodar a função, a variável resp não existirá. Vamos rodar então. Olá, não escreveu o conteúdo da variável resp. Eu vou dar um F12 para a gente ver o console. E no console tem um erro que está dizendo que resp não está definida. Portanto, ele não encontrou lá a minha variável resp. Vou voltar ao documento
e vou rodar a função agora. Vou chamar, como é que é? A gente chama pelo nome, adição. Ela vai vir aqui e vai rodar neste lugar. A partir desse momento que ela rodar a minha função, RESP passará a existir. Mas RESP foi criado dentro da função, professor. Será que na raiz do documento eu terei acesso a ela? Terei, está aqui, 300, e veja que eu não tenho mais erro de RESP is not defined. E a soma dos três números deu 300. Por que que eu encontrei? Por que que RESP foi acessada fora do documento? Porque ela não foi iniciada nem com var, nem com let. Então vamos colocar aqui, RESP terá escopo global, ou seja, ela estará na raiz do documento, pois não foi. Eu sairei de cena enquanto estou escrevendo, pois não foi declarada com let ou var. Uma vez que eu inicio uma variável sem let ou var, seja onde for, ela será criada na raiz do documento e ela terá escopo global. Foi somente iniciada. Porém, somente existirá se a função for chamada. Pronto, está aí. E no 1, no 2 e no 3? No 1, no 1, e no 1, no 2 e no 3? No 1, no 2 e no 3 foram declaradas fora da função. Na raiz do documento. Portanto, tem escopo global. Ou seja, a função conseguirá acessá-las, ok? Podem ser acessadas dentro da função. Pause o vídeo para acabar de copiar os comentários. Eu vou entrar em cena. E é isso aí. Isso é o que eu tenho a dizer sobre escopo de variável. Observe que se eu criar a variável RESP utilizando let, vou lembrar vocês, vou rodar isso no browser, está lá rodando certinho, e aqui pelo console, tá? Eu não tenho erros. Observe que se eu iniciar a variável utilizando let, pronto, a variável não terá mais escopo global, o RESP. RESP terá somente escopo local, será acessada somente dentro da função. Então, mesmo eu rodando a função e aí colocando o valor de RESP no documento, ok? Ele vai me dizer que RESP não existe. Vamos ver? Está aqui. RESP is not defined, e eu não tenho mais a resposta
aqui em cima, ok? Porque eu utilizei a palavra let para criar a variável resp e, portanto, ela só existe dentro da função. O mesmo aconteceria se eu utilizasse a palavra var. Então, vamos lá ao browser e está aqui. Resp is not defined e não aparece aqui em cima porque não deu para escrever no documento. Eu estou chamando ela fora da função e ela só existe dentro da função. Se eu tivesse colocado então dentro da função, eu teria conseguido? Teria. São dois document write, um dentro e outro fora. A princípio eu deveria escrever resp duas vezes. Veja aqui, ele vai escrever resp, que estava dentro da função, mas não conseguiu escrever fora. Se eu apagar ou comentar o document write fora da função, eu não terei mais erro na página e eu escrevi dentro da função. Então é isso. Quando eu declaro, né, a variável com let ou var dentro de uma função, ela passa a ter escopo local, ok? Tá? O let e o var faz que a variável tenha o escopo aonde ela está. O escopo local da função seria a própria raiz da função e tudo que estivesse dentro dela. If true, pronto, estou passando true lá para dentro, não vou montar uma condição agora aqui, mas se, né, if retornar true e ele retorna, eu vou conseguir acessar a resp dentro do if, porque a resp está acessível a partir da função adição. Então, dentro deste bloco, ela também estará disponível, eu tendo utilizado var ou let aqui, ok? Então, aqui com var e com let a mesma coisa, ela foi acessada dentro do if. Então, a partir da onde ela foi declarada, eu tenho acesso a ela. Então, o if está dentro da função, ele vai conseguir ter acesso à minha variável resp. É isso. Encerro essa aula por aqui. Deixe o seu comentário, me dê um feedback do que você achou dessa aula e do que você está achando desse curso. Dê o seu like para que esse vídeo seja entregue para outras pessoas e siga o canal ativando as notificações para ser avisado das próximas aulas. Até a próxima aula.